Essas questões semânticas que permeiam a humanidade, que deixam as pessoas um pouco confusas com palavras que têm múltiplos significados. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre orientação sexual. Se você esteve aqui no Transmissão na semana passada, você assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre o Luciano Huck ter confundido orientação sexual com identidade de gênero no programa dele, que é um vídeo, inclusive, que o YouTube desmonetizou, não sei porquê, mas o YouTube resolveu que aquele vídeo deveria ser desmonetizado e eu não recebi nada por aquilo. Mas enfim, se você estava aqui na semana passada, você assistiu aquele vídeo, você viu que teve um momento em que eu falei sobre algumas pessoas do meio LGBTQIA+, estarem querendo mudar esse termo de orientação sexual por acharem que ele dá um entendimento não muito legal para o que seria a sexualidade não hétero. E se você não viu aquele vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima, porque apesar dele não ter sido monetizado, é um vídeo que está bem interessante, recomendo que você assista. Eu acabei de quebrar minha unha. Ai, que tristeza. Mas enfim, depois eu cuido disso. Acabou que naquele vídeo eu não me estendi muito quando eu falei, né, sobre algumas pessoas não estarem gostando muito, algumas pessoas do nosso vale não estarem muito satisfeitas com o termo orientação sexual. Eu só fiz um pequeno disclaimer ali, né, só comentei um pouco a respeito, mas não me aprofundei. E nem falei o significado, o que quer dizer de fato orientação sexual. O que nos comentários gerou algumas pequenas dúvidas, né? Algumas pessoas sugeriram outros termos para substituir orientação sexual, outras pessoas quiseram falar o que elas entendiam por orientação sexual. Então eu resolvi fazer aqui esse vídeo para conversar com vocês sobre esse termo tão usado no nosso meio, mas que algumas pessoas acabam tendo algum problema com esse termo. Mas primeiro vamos falar aqui sobre a orientação sexual. O que tem gerado incômodo em algumas pessoas é pelo fato da gente às vezes usar a palavra orientar com o sentido de ensinar. Então, por exemplo, algumas pessoas têm dito que orientação sexual não seria legal porque elas nunca foram orientadas a nada, né? Tipo, eu não fui orientada a gostar, a sentir atração porque eu sinto atração. Então, esse termo orientação sexual não seria o legal, é melhor a gente mudar. Enfim, tem gente que tem pensado dessa forma. Mas, orientação sexual, que inclusive é um termo que eu gosto, tá, gente? Eu gosto do termo orientação sexual, mas enfim, a palavra orientação, ela não tem esse sentido apenas de ensinar. Inclusive, ensinar nem é o sentido mais correto da palavra. Orientação vem no sentido de direção. Por exemplo, quando a gente tá ali na faculdade e começou a fazer um estágio, ou você começa a fazer o seu TCC, enfim, ou então você entrou no mestrado, doutorado, enfim, você tem o seu orientador, o seu professor orientador. Aquele orientador, ele não vai exatamente te ensinar alguma coisa, ele vai te orientar, ele vai te direcionar ali no seu projeto, né? Seja o seu projeto no estágio, seja o seu projeto no TCC, seja o seu projeto na sua tese de mestrado ou de doutorado. Então, orientação vem muito nesse sentido. Por exemplo, uma bússola, ela serve para te orientar, porque ela te mostra aonde está o norte, ela te mostra a direção do norte, e a partir daquela direção do norte você sabe também onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste, e assim você pode se direcionar ali. Então, quando a gente fala orientação sexual, a gente está dizendo, na verdade, para onde a nossa sexualidade está apontando dentro das inúmeras sexualidades que a gente tem no mundo. Por exemplo, eu, Samantha, sou uma mulher trans, heterossexual, porque eu sinto atração afetivo, sexual e romântica única e exclusivamente por homens. Então, eu sou uma mulher heterossexual. A minha orientação sexual é hétero, porque a direção para o qual a minha sexualidade está apontando é a direção heterossexual. Então, é como se a gente estivesse apenas dizendo isso. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma bússola. Pegue aí, né, faz na sua mente uma bússola. E a seta da bússola, né, que aponta para o norte, na verdade, ela estaria apontando para a orientação sexual da qual você faz parte. Então, imagina uma bússola ali onde tem hétero, gay, lésbica, bissexual, pansexual, enfim, todas as orientações sexuais que você conseguir imaginar. Imagina para qual lado a ponta da seta da sua bússola, da sua orientação sexual está apontando, para onde que está direcionando a sua sexualidade. Então, quando a gente fala orientação sexual, a gente está falando, na verdade, sobre isso.
sobre a direção para o qual a nossa sexualidade está apontando. E eu entendo, né, que algumas pessoas se incomodem com o termo, porque quando você leva a palavra orientação para esse sentido de ensinamento, pode vir muito aquela ideia antiga que existia de opção sexual, né, que não é o termo correto, mas que já foi usado durante muito tempo, que algumas pessoas ainda usam até hoje, né, que dá a entender que a gente opta em algum momento da nossa vida sobre para qual lado que a nossa sexualidade vai se guiar. E não é bem assim. A nossa sexualidade, ela existe independente de qualquer ensinamento. Até porque o ensinamento que existe, né, é que a gente seja heterossexual. Mas a gente nem sempre fica na heterossexualidade. Então não seria uma opção, né, porque ninguém optaria por estar tão divergente assim dentro desse espectro de sexualidade, já que você está muito divergente em um aspecto de sexualidade que na nossa sociedade significa talvez até em você morrer. Então ninguém opta por ser gay, por ser lésbica, por ser bissexual, por ser pansexual, assim como também ninguém opta por ser uma pessoa trans, que aqui a gente já entra em identidade de gênero. Então, algumas pessoas, elas têm achado que o termo orientação sexual, por em algumas pessoas, no imaginário de algumas pessoas, vi essa ideia de que alguém orientou a pessoa a alguma sexualidade, enfim, algumas pessoas se incomodam por isso, porque ela traz essa lembrança daqueles antigos tempos, daqueles remotos tempos em que se acreditava que era tudo uma opção. Como eu disse pra vocês, eu, Samantha, particularmente gosto do termo orientação sexual, então eu não acho que ele tenha, que esse termo tenha margem para esse tipo de interpretação. Eu não acho que tenha. Quer dizer, até tem, porque algumas pessoas interpretam dessa forma, mas na minha mente eu não consigo ver como orientação sexual poderia significar ensinamento, já que a palavra orientação está mais ligada à direção, ao direcionamento das coisas. Mas eu também sei que os termos dentro do nosso meio LGBTQIA+, na verdade os termos dentro das sociedades como um todo, eles estão sempre se renovando, eles estão sempre mudando, porque as gerações vão mudando, as coisas vão mudando, as pautas vão mudando, os entendimentos de mundo vão mudando, as interpretações vão mudando, tudo vai mudando. É uma coisa cíclica, né? A gente não está estático no tempo. Pelo contrário, a gente está em constante movimentação no tempo. Então, eu sei que o termo orientação sexual, provavelmente, ele não vai existir para sempre. Provavelmente, em algum momento, vai surgir uma outra palavra que até tem uma definição um pouco melhor do que simplesmente dizer para onde a sua sexualidade está direcionada. Então, pode ser que esse termo não perdure por, enfim, pela eternidade, né? Provavelmente não vai perdurar pela eternidade. Mas eu acho que ainda tem um tempo de sobrevivência muito grande em orientação sexual. Mas agora eu vou comentar aqui com vocês sobre alguns termos que vocês trouxeram pra mim, né? Que vocês me disseram ali nos comentários. Alguns termos que vocês sugeriram que poderia ser o substituto de orientação sexual. Eu prefiro orientação sexual do que qualquer um dos termos que eu vou falar aqui, mas eu vou comentar um pouquinho sobre os que mais surgiram ali nos comentários daquele vídeo. O primeiro deles, eu vou falar sobre a condição sexual, que não foi um comentário que surgiu naquele vídeo, mas é um comentário que eu já vi algumas pessoas sugerindo, né, em outros lugares, como sendo o ideal, né, para, enfim, substituir, porque a sexualidade da pessoa, ela não estaria orientada a uma sexualidade, ela estaria condicionada a uma sexualidade, essa condição que já iria nascer com ela, né, uma condição congênita a ela. Eu não gosto desse termo, porque quando a gente fala em condição, muitas vezes a gente cai na parte medicamentosa, a gente cai na parte clínica, a gente cai na parte diagnóstica, a gente cai na parte de doença. Não que condição em si, né, a palavra condição em si, signifique doença, mas é uma palavra que geralmente é usada para designar a condição que algumas pessoas que possuem alguma doença, alguma deficiência, possuem. Enfim, ficou meio estranha essa frase, eu imagino. Mas geralmente essa palavra condição ela é usada nesses termos, quando a gente vai falar de algum comportamento humano. Então, eu não gosto de condição por isso, porque ela dá muito a entender que seria algo mais clínico, e não é. Sexualidade não é algo clínico. Definitivamente não é, nunca deveria ter sido, por mais que
durante muito tempo sexualidade tenha sido pautada dessa forma, não é. Sexualidade por si só não é clínico. O que é clínico, obviamente, seria algumas, enfim, infecções que podem acontecer por vias sexuais, coisas do tipo, mas que não tem ligação com esse vídeo em si, não tem ligação com o assunto que a gente está trazendo para cá. Então, o termo condição sexual eu não gosto. Inclusive, eu achei interessante que nos comentários eu não vi as pessoas apoiando esse termo, né? Pelo menos até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi naqueles comentários alguém apoiando esse termo de condição sexual. Agora, uma palavra que ela surgiu ali foi de identidade sexual. Assim como a gente tem identidade de gênero, a gente tem também identidade sexual, que seria o que iria realmente definir a nossa sexualidade em si. Então, a gente teria essas duas identidades quando a gente estivesse falando em não hétero cis norma, né? No que foge da cis hétero norma. Eu não gosto tanto de identidade, porque eu acho que a identidade ela não traduz muito bem o que a orientação sexual traduz. Porque identidade, né, vem com... Obviamente, ela teria ali semanticamente, né, ela teria ali o fundamento que tem quando a gente fala em orientação sexual, porque as nossas sexualidades também fazem parte das nossas identidades. Mas eu acho que quando a gente usasse identidade sexual, aí queria se confundir mesmo com identidade de gênero. Aí sim, muitas pessoas iriam colocar tudo na mesma caixa, tudo no mesmo balaio, e aí sim aquela confusão que o Luciano Huck fez ficaria mais frequente ainda do que ela já é. Então eu não gosto de identidade por isso, porque identidade sexual lembra muito identidade de gênero, já que muitas vezes as pessoas ligam sexo a gênero também. Então, não sei, eu não gosto muito do termo identidade sexual, por mais que faça sentido, porque teria a ver com a sexualidade com a qual você se identifica. Então, eu consigo ver sentido, eu consigo ver lógica, eu consigo ver que semanticamente se encaixa, mas eu não gosto porque parece muito mesmo com identidade de gênero. Então, eu prefiro orientação sexual. Na verdade, eu vou falar que prefiro orientação sexual, todas as palavras, né, que eu vou dizer aqui pra vocês, mas enfim, eu não gosto de identidade sexual por isso, porque fica muito parecido com identidade de gênero. Outro termo que as pessoas apontaram muito, e esse eu gosto, é atração sexual, porque atração sexual já é o termo que a gente usa, né, já é o termo que a gente usa. Só que eu acho que a atração sexual, ela fica muito reducionista, porque quando a gente fala de orientação sexual, né, a gente está falando sobre para onde a sua sexualidade está direcionada. E sexualidade em si vai além da atração sexual, tem também a atração afetiva, tem também a atração romântica, tem também a atração que, sei lá, de pensamentos, enfim, tem muitas atrações que estão dentro ali de sexualidade. Mas quando a gente fala de atração sexual em si, a gente está falando apenas do que te atrai sexualmente de fato, né? Quais são as pessoas que te atraem para você ter um envolvimento sexual. E eu acho que não necessariamente isso iria traduzir tudo que orientação sexual traduz. Porque, por exemplo, uma pessoa assexual, ela é uma pessoa que ela não tem tanta atração sexual. Às vezes ela pode até ser uma pessoa que não tem atração sexual de fato, mas ela tem uma orientação sexual afetiva. Ela tem uma orientação de afeto para algum dos gêneros ali. Então, eu acho que orientação sexual faz mais sentido do que atração sexual em si. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso, não sei se eu consegui me explicar muito bem quanto a essa diferenciação que eu vejo entre o termo atração e o termo orientação, mas eu acho que a atração sexual, ela reduz muito o leque das coisas, ela é uma coisa mais pautada no sexo em si, enquanto orientação sexual, não. Orientação sexual me parece mais abrangente. Talvez pode ser até por eu já estar muito acostumada com o termo orientação sexual. Pode ser também, mas ela me parece mais abrangente do que a atração sexual. Mas eu gosto também da ideia de usar a atração sexual em muitos dos casos, né? Mas eu não acho que seja um substituto de fato. O que eu acho que seria o melhor substituto e que muitas pessoas apontaram ali é sexualidade puramente dito, né? A gente teria identidade de gênero e sexualidade puramente dito.
Qual seria a minha sexualidade? Heterossexual. Qual seria a sexualidade, sei lá, do Eduardo e do Felipe do Diva Depressão? Seria uma sexualidade homossexual. E por aí vai. Então, sexualidade eu gosto bastante. Eu gosto bastante mesmo. Eu acho que ela traduz bem. E talvez ela até seja mais abrangente do que orientação sexual. Então, acho que sexualidade seria um bom substituto, né? Caso as pessoas realmente queiram abandonar a orientação sexual. Mas, né, como eu já disse aqui, eu gosto do termo orientação sexual. E eu imagino que talvez nos comentários desse vídeo também surjam outras palavras, outros termos que as pessoas estejam usando, que elas gostem mais, que elas se sentem mais confortáveis. E eu acho que todos esses termos são legais de serem usados, né? Quer dizer, não todos. Quando são, não acho que seja legal ser usado, não. Mas eu acho que a maioria desses termos são termos legais de serem usados, né? E eu acho que, com o passar do tempo, provavelmente algum desses termos vai prevalecer mais do que orientação sexual. Mas por enquanto eu acho que, didaticamente falando, é muito mais válido a gente continuar usando o termo orientação sexual. É o termo que eu particularmente continuarei usando e é o termo que eu vejo mais sentido mesmo, né? Apesar de eu ter gostado bastante de sexualidade, que já é um termo que a gente usa muito mesmo, então enfim, gostei também de sexualidade, acho que é bem abrangente. Mas eu quero muito saber o que você pensa disso, quais outros termos você sugere também, e eu queria muito saber também se você gosta do termo orientação sexual ou não. Enfim, comenta o que você quiser sobre esse tema, ou também sobre outra coisa, né? Se você quiser, sei lá, dar uma sugestão de pauta, qualquer coisa do tipo, comenta aí embaixo, eu vou ficar muito grata com seus comentários. E também não esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão por aí, ajuda muito a disseminar o meu trabalho pelo YouTube, e também não se esqueçam de se inscrever no canal caso não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ai, minha unha. Preciso de uma lixa. Urgente.